Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hélio Indima, e hoje a gente vai mergulhar no universo da química, que molda o mundo ao nosso redor. Do pãozinho francês ao combustível que move sua cidade, tudo é possível graças a reações químicas. Desde que nossos ancestrais descobriram o fogo, a química vem revolucionando a história da humanidade. Preparei um top 10 com as reações químicas que mais transformaram o mundo. Depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a química da mesma forma. Aí você me pergunta, Hélio, por onde a gente começa essa saga química? E eu te respondo pelo começo, ué. E no nosso caso, o começo é uma festa para os amantes de uma boa cerveja. A fermentação alcoólica transforma a glicose em álcool e gás carbônico, usada pelos egípcios há milhares de anos. Leveduras, fungos, gente fina, se alimentam da glicose e liberam álcool etílico e gás carbônico. Essa belezinha foi o ponto de partida para civilizações inteiras. Da próxima vez que você se sentar à mesa para almoçar, agradeça a Fritz Haber e Carl Bosch. Eles capturaram o nitrogênio da atmosfera e o transformaram em amônia, a base dos fertilizantes. A fórmula é simples. N2 mais 3HA2 resulta em 2NH3. Com isso, a produtividade nas plantações explodiu. Metade da população mundial só existe hoje por causa disso. Mas a descoberta também foi usada para fins bélicos. E por falar em acelerar, vamos falar da reação química que move o mundo moderno, a combustão da gasolina. Essa belezinha acontece milhões de vezes por minuto dentro do motor do seu carro, do ônibus, do caminhão, basicamente de qualquer veículo movido a combustíveis fósseis. A receita da combustão é a seguinte: pegue um pouco de octano, o principal componente da gasolina, misture com uma dose generosa de oxigênio, aquele mesmo que a gente respira, e bum! A faísca da vela de ignição faz o resto do trabalho, liberando energia suficiente para mover o pistão e fazer o carro andar. A equação química que descreve esse processo é a seguinte: 2C8H18 mais 25O2 resulta em 16CO2 mais 18K2O. Parece simples, né? Mas foi essa reação que literalmente acelerou a humanidade rumo à era moderna. E já que falamos em efeito estufa e aquecimento global, nada mais justo do que apresentar a vocês a reação química que pode nos ajudar a salvar o planeta, a fotossíntese. Enquanto a gente aqui se afogando em dióxido de carbono, as plantas, silenciosamente, realizam a mágica da fotossíntese, absorvendo esse gás do mal e transformando em, adivinhem só, oxigênio. Isso mesmo, aquele mesmo que a gente tanto precisa para respirar. A fórmula da fotossíntese é de uma elegância impressionante. 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água, com a ajuda da luz solar, resultam em glicose e 6 moléculas de oxigênio. Usando apenas gás carbônico, água e a energia do sol, as plantas produzem a glicose, que serve de alimento para elas mesmas e para toda a cadeia alimentar, e ainda liberam oxigênio de brinde. É ou não é um milagre da natureza? Se você já viu um show de fogos de artifício, então você já testemunhou o poder da química em ação. Por trás da beleza dos fogos de artifício, existe uma reação química que mudou a história da humanidade: a pólvora. Misture nitrato de potássio, enxofre e carvão e bum! Uma explosão. Descoberta pelos chineses há mais de 1000 anos, a pólvora revolucionou a guerra e a geopolítica mundial. A pólvora possibilitou a criação de armas de fogo, mudando para sempre as batalhas. E por falar em revoluções, preparem-se para conhecer a reação química que tem o potencial de transformar a maneira como produzimos e consumimos energia: a eletrólise da água. A premissa é simples: usar eletricidade para quebrar a molécula da água, H2O, em seus 2 componentes básicos, hidrogênio, H2, e oxigênio,
O2. A fórmula é a mais básica possível. 2 moléculas de água resultam em 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas não se deixe enganar pela simplicidade da equação, meus amigos. A eletrólise da água pode ser a chave para um futuro mais limpo e sustentável. E se tem uma reação química que sabe causar impacto, essa reação é a fissão nuclear. Imagine só, um único átomo de urânio-235, ao ser bombardeado por um nêutron, se divide em 2 núcleos menores, liberando uma quantidade absurda de energia. É como se a gente estivesse abrindo uma caixa preta dentro do átomo e liberando uma força colossal. A equação básica da fissão nuclear é a seguinte: U-235 mais nêutron resulta em bário mais criptônio mais 3 nêutrons mais energia. Parece simples, né? Mas essa reação, meus amigos, é a base da bomba atômica, a arma mais poderosa já criada pela humanidade. Foi a fissão nuclear que colocou um fim trágico à Segunda Guerra Mundial. Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, um capítulo sombrio da nossa história que jamais devemos esquecer. Você já deve ter se deparado com ela por aí. Aquela ferrugem incômoda que insiste em aparecer nos portões, nas ferramentas, nos carros. O que parece ser apenas um detalhe estético, na verdade, é resultado de uma reação química que causa prejuízos de trilhões de dólares todos os anos. A oxidação do ferro. A receita para essa praga é simples. Basta misturar ferro, oxigênio e água. A equação química que descreve esse processo é 4Fe mais 3O2 mais 6H2O resulta em 4FeOH3. Essa combinação, meus amigos, é a fórmula mágica para a ferrugem. Um processo lento e silencioso, mas implacável. E se você está com dor de cabeça depois de tantas informações, prepare-se para conhecer a reação química que alivia a dor de cabeça do mundo, a síntese do ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina. Essa belezinha, descoberta no final do século XIX, é resultado da reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético. A fórmula é um pouco complicada, mas o importante é que essa reação química revolucionou a medicina e a forma como lidamos com a dor. Antes da aspirina, os analgésicos e antitérmicos disponíveis eram pouco eficazes e, muitas vezes, perigosos. A aspirina, por sua vez, se mostrou um medicamento seguro e eficaz no combate à dor, febre e inflamação. E para fechar o nosso top 10 com chave de ouro, vamos falar da reação química que revolucionou a indústria e moldou o mundo moderno, a polimerização do eteno, que dá origem ao polietileno, o plástico mais comum em nosso dia a dia. A fórmula dessa maravilha é mais simples do que parece. C2H4 se transforma em C2HH4-IN. Basicamente, o que essa reação faz é juntar várias moléculas de eteno, como se fossem peças de Lego, formando longas cadeias que dão origem ao polietileno, um material leve, resistente, versátil e onipresente. Sacolas plásticas, embalagens de alimentos, brinquedos, peças de carro, eletrodomésticos. O polietileno está em todos os lugares. Essa praticidade toda, porém, tem um preço alto a se pagar: o impacto ambiental do plástico. A polimerização do eteno é um exemplo emblemático da faca de 2 gumes que a química pode ser. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A gente viu como a química está presente em tudo ao nosso redor. Desde a cerveja que a gente bebe, até a energia que move nossas cidades. Desvendamos os segredos de reações químicas que mudaram o rumo da história, para o bem e para o mal, e que continuam moldando o nosso presente. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas 10 reações químicas você achou a mais impactante? Tem alguma outra reação que você acha que deveria estar nessa lista? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu esse mergulho no mundo da química, não esquece de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.